Alô? Oi, pessoal, tudo certo? A gente vai entrar ao vivo daqui a alguns minutos, tá? Porque não é o momento ainda, porque algumas pessoas não estão conseguindo, a gente está com poucos participantes ainda, as pessoas estão tendo alguma dificuldade em entrar. Então a gente também vai transmitir pelo YouTube e vai divulgar para as pessoas a transmissão pelo YouTube também. E quem estiver aí aí por essa plataforma mesmo, pode continuar, que vai também poder fazer as perguntas, de repente até se quiser perguntar ao vivo também é possível. E a gente também vai fazer a transmissão pelo YouTube. Eu estou fazendo teste dessa plataforma, porque essa vai ser a plataforma das aulas, né? Então, a gente também vai estar fazendo essa transmissão agora pelo YouTube, para facilitar as coisas, né? Daí quem não está conseguindo também vai assistir pelo YouTube. Então a gente pede a paciência do pessoal, vai atrasar mais uns 5 minutinhos. E aí depois nós vemos aí como que fazemos aí com a. Mas vai dar tudo certo.
Bem, pessoal, então a gente está entrando aí e Daniel, se quiser, pode começar a gravar, filho, por favor. Boa noite a todos. Por enquanto está esquisita essa tela aqui, porque a gente ainda está acostumando com essa ferramenta, que é a ferramenta que a gente vai usar mesmo, uma ferramenta muito boa. E nós vamos passar a usar, porque ela possibilita várias... bastante útil. Vou desligar as coisas aqui. Bem, então, ok, acho que agora dá para começar. Daniel, você pode começar a gravar agora, se quiser, ok? Joia. Muito bom. Então, pode deixar só na minha tela. Então, nós vamos passar, a partir de hoje, e a gente vai dar início a isso que a gente chama de curso prático, né, do método de Sankara. A maioria das pessoas, não sei se todos aqui já fizeram, até eu gostaria que quem puder, mande para nós, pode ser no grupo, eu abri o grupo de volta, o grupo do Zap ou aqui, aqueles que já fizeram os cursos presenciais que a gente tem dado ao longo do país todo, né? A gente deu curso desde Rio Grande do Sul até o Nordeste, quase todos os estados a gente foi até lá para fazer cursos presenciais. Mas agora está na hora de fazer a nova etapa, né? Que é fazer um curso prático de casos clínicos, que é um sonho que já tenho faz bastante tempo. A intenção de apresentar os casos clínicos, né? Casos clínicos completos. Algumas vezes casos do Sankara, algumas vezes casos meus. E a intenção vai ser, este curso, ser um curso eminentemente prático. A gente vai passar conteúdos teóricos, obviamente, nós vamos transmitir os conhecimentos que estão no curso, que é a parte da filosofia do método, mas é quase que imprescindível que os colegas comecem a ler. E o livro que nós recomendamos, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, é o Sensação e Homeopatia, que é o livro de entrada ao método. Também está no plano que a gente vai colocar na plataforma de ensino à distância, a gente está criando uma plataforma de ensino à distância a partir de hoje, né? Colocar os módulos. Isso dá um pouquinho mais de dificuldade em colocar os módulos, porque a gente apresenta no curso vários casos clínicos. Assim, são dezenas de casos clínicos que são apresentados ao longo do curso presencial. E é lógico que eu tenho autorização para apresentar esses casos, mas não na internet. Então, eu só posso apresentar na internet aquilo que eu tenho autorização, né, que é expressa, senão a gente sabe que dá problema. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é, por favor, não compartilhe quer dizer, aqueles que foram entrar efetivamente como alunos, né, não pode ser gravado de forma alguma isso pode dar problema para nós, né? Aqueles que estão aqui são todos médicos, dentistas ou veterinários, ou seja, somos todos profissionais, aqui não vai ser um grupo que vai ter nenhum leigo né, assistindo os cursos, nem nada, porque a gente vai manter essa questão ética, né? Isso, a ética de só prescritores poderem acessar a plataforma. Mas mesmo assim, né? Então, vai ter partes que vão ficar gravadas, vão ter partes que não vão ficar gravadas. Os casos clínicos não estarão gravados. Tá? Nós não deixaremos os casos clínicos gravados. Por quê? Porque pode dar problema ético. Né? Então, eu esqueci de me apresentar, né? Então, meu nome é Carlos Eduardo Leitão, acredito que muitos, ou quase todos me conhecem, e a intenção é fazer uma comunicação muito próxima com os colegas, é fazer um curso prático com o objetivo de efetivamente ensinar a praticar esse método. Faz 14 anos que eu entrei em contato, que eu comecei a estudar, que eu passei a ir para a Índia regularmente, que comecei a ter um contato bastante direto com o Dr. Sankara, né? E ao longo desses 14 anos a gente tem visto
os caminhos que são necessários, vamos dizer assim, para se obter uma prescrição sólida no método de Sankara, né? Que é um método que ele não é complicado, ele é complexo, como é a nossa homeopatia. Nossa homeopatia, ela não é simples, ela é complexa, né? Não é complicada. Complicada é chegar no remédio. A homeopatia em si, ela é calcada em preceitos que são diretos. Aquilo que as 4 bases da homeopatia, né, que foi descoberto por Hahnemann, tudo aquilo que veio de Kent, tudo aquilo que veio de Ehring, tudo aquilo que veio dos grandes autores, e isso que veio agora de Sankara é a cereja no bolo, quer dizer, é mais um grau, é mais um degrau nessa estrada, nessa escada que é o conhecer, o saber homeopático, porque ele vem a preencher lacunas que ainda não estavam terminadas. Nós sabemos que qualquer ciência é uma construção, e nós estamos agora construindo e vendo a história da homeopatia sendo construída com esses autores que são os autores contemporâneos. Não é, há uma razão de ser do porquê que isso começou a acontecer, né? Isso começou a acontecer porque passou a haver, a partir do momento que surgiram os repertórios informatizados e também todo o material de livros, todo a grande biblioteca homeopática de todos esses 2 séculos, um pouco mais de 2 séculos que nós temos aí, né, de homeopatia, tudo que foi escrito, ninguém tinha esse material todo. Agora as pessoas têm. As pessoas têm programas, as pessoas têm acesso a todo esse ferramental digital, e agora é possível crescer em cima disso, baseado em informação, e também a formação passou a ser diferente. Aqui eu sei que vão ter vários professores que atuam na formação, e uma coisa que é bem importante deixar desde o início é que o que nós vamos procurar transmitir é aquilo que nós temos feito nesses últimos 6 anos ou 7 anos, que é transferir ferramentas, transferir conhecimentos, transferir know-how, né? Porque isso tem trazido para nós uma extrema satisfação, tem trazido para nós a satisfação de curas que nós sabemos que a gente não obteria de outra maneira. Então, aqueles que estão chegando agora, o objetivo da conversa de hoje é mostrar algumas bases. Aqueles que já conhecem essas bases, eu peço um pouco de paciência, porque essa conversa de hoje vai ser exatamente sobre as bases do que é o método de Sankara. Quer dizer, a base da base, né? Porque tudo que a gente vai fazer nesse curso é prático, que é o que o Dr. Sankara tem feito. A partir de casos clínicos, a gente vai construir o saber. E aí nós também teríamos o curso introdutório. Aqueles que quiserem fazer parte do curso introdutório, a gente vai fazer isso, não sei, no sábado de manhã, eu não sei ainda. A gente vai fazer, né? São 2 cursos diferentes. O curso de introdução ao método da sensação, que é aquele curso que a gente tem dado presencialmente. Eu não sei ainda como é que a gente vai estruturar ele, mas a gente vai fazer. E, em paralelo, a gente vai fazer esse curso prático. Esse curso prático, eu vou deixar bem claro que ele exige algum saber já prévio, pelo menos a leitura dos livros mais básicos, ou pelo menos a leitura de um livro, que é o livro Sensação e Homeopatia, para poder acompanhar, porque é claro que a gente vai reforçar esses conceitos em cada caso, mas cada caso vai trazer alguns conceitos que vão ficar claros, não toda a base do método. E aí, a gente tem como pretensão trabalhar com um grupo de 40, 50 colegas até porque vai ser muito difícil trabalhar com mais do que 50 colegas que a gente quer ter um contato próximo. E aí vai ter esse curso introdutório. Então eu comecei pelo prático, porque eu sei que tem muitos colegas que já vêm praticando, já vêm estudando, e que agora querem esse passo além, querem esse passo a mais, que é ver casos clínicos curados inicialmente, né? E também ver o método em ação. Algumas pessoas estão colocando, eu sou nova, estou começando agora. Então, a primeira coisa que a gente pede é livro, Sensação e Homeopatia. Vou mostrar daqui a pouco, né, quais são os livros mais importantes, vou dar uma bibliografia disso, também para aqueles que já conhecem o método, se situar dentro do método, como que o método foi criado, né? E aí a gente vai construir uma turma. Essa turma vai ser uma turma dinâmica, onde essa turma vai acompanhar os casos clínicos. Nas terças-feiras, a gente vai apresentar um caso clínico.
Esse caso clínico, nesse momento, ele vai ser gravado, ele vai ser apresentado um caso gravado, ou do Sankara ou meu. Um caso que tenha já que tenha a consulta inicial, que já tenha os follow-ups, um caso que a cura já tenha sido evidenciada e a gente possa fazer, na terça-feira, apresentar essa consulta inicial e nas quartas-feiras, essa aula da terça-feira não vai ficar gravada, a gente vai gravar apenas o prontuário do paciente, a tomada de caso inicial. Daí na quarta, a gente vai fazer a análise desse caso, as 8 caixas, a análise do remédio, a análise da filosofia, dos assuntos que foram abordados naquele caso, quer dizer, o saber que era necessário para se resolver aquele caso com aquele remédio sobre a ótica de qualquer que seja, do método da sensação, do método da sinergia, do método de Sankara ou da matéria médica, tudo. Porque a gente vai resolver problemas, resolver casos, mostrar casos resolvidos. E depois, num segundo momento, a gente vai fazer o caso ao vivo, que é o que a gente faz na The Other Song Brasil, né, na Clínica Semilha. Nós temos um ambulatório que funciona nas terças-feiras, e a gente vai passar a apresentar quando a gente voltar, depois da situação do coronavírus, a gente vai começar a voltar a ver casos e apresentar esses casos ao vivo, e aí vai ter a turma que vai estar acompanhando esses casos ao vivo e também depois os follow-ups, quer dizer, a situação real mesmo, para mostrar que o método funciona, não só mostrando os casos curados, mas mostrando casos que são analisados ali e a gente vai ver o que vai acontecendo com esses casos, vamos ver os retornos e etc. Né? Então é assim que vai funcionar, essa que vai ser a sistemática de funcionamento. Eu já vi que algumas pessoas tiveram bastante dificuldade em entrar nessa plataforma, mas isso a gente vai auxiliar bastante nessa questão. Então, o que eu peço aqui, nós vamos abrir vagas para 50 pessoas a partir de amanhã, que essas 50 pessoas já tenham um conhecimento mesmo que básico do método, né, para que a gente possa começar a trabalhar. E aí a gente vai iniciar, se não agora em maio, já em junho, a gente vai começar a outra turma, que é a introdução ao método da sensação, né, que é basicamente o curso que a gente faz presencial, que é um curso de 5 módulos, onde cada parte, as partes iniciais, os conceitos básicos, o conhecimento de miasmas, o conhecimento do reino mineral, reino vegetal, reino animal, depois a tomada de caso, tudo isso vai sendo trabalhado, para depois, então, poder dar esse passo além. Então, nessa primeira conversa, a gente vai fazer um rápido retrospecto da história do Dr. Sankara e do papel dele ao longo da homeopatia, tá? Então, a homeopatia, ela passou por vários estágios, várias etapas. Essas etapas, ela passou pela fase da criação da homeopatia, com Hahnemann, com Bonihausen, com Ehring. Depois, ela veio a fase da intensificação, com os autores americanos e do século XIX, vamos dizer assim, né? E começo do século XX, onde a gente teve, já ao final do século XIX, começo do século XX, onde a gente teve Kent como principal expoente, mas Allen, enfim, os autores americanos todos que vieram e junto com eles a homeopatia se divulgou para o mundo inteiro. Daí veio o Pierre Schmidt, que trouxe para o Brasil, e assim veio a nossa própria história dentro da homeopatia. Isso tudo foi a fase da intensificação, onde a homeopatia, que nasceu na Alemanha, que logo depois foi para a França, se mostrou, inclusive através das epidemias, mostrou seu valor, se solidificou e depois passou a se espalhar pelo mundo todo. Até que lá por volta de 1900 era uma prática completamente difundida pelo mundo inteiro. Tinha nos Estados Unidos várias faculdades que ensinavam homeopatia, até que o Senado norte-americano, num golpe de misericórdia lá, acabou proibindo a homeopatia nos Estados Unidos, e isso gerou uma série de entraves. Mas, enfim, nós estamos aqui vivos, firmes, fortes, né, atuando no meio de uma epidemia de Covid, que é onde nós vamos cada vez mais e novamente mostrar nosso valor. Vai ter a plataforma do Francis. A gente não vai falar hoje sobre isso, porque a gente já falou bastante sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar do método da sensação, né? Então, isso que vai ser passado agora, até peço para deixa eu passar para cá, eu vou
agora passar a minha área de trabalho aqui, para que a gente possa movimentar, enviar a área de trabalho, ok? Então a gente vai mostrar aqui para vocês uma... Aqui. Esse material a gente foi passado no seminário do Dr. Sankara, e eu passei rapidamente isso, e as pessoas queriam ver um pouquinho melhor, e eu vou passar de volta bem rápido, que é basicamente a história do Dr. Sankara, né? Ele é um médico indiano, né, que nasceu em 24 de maio, ele vai fazer aniversário esse mês, então a gente vai dar um salve para ele, né, um salve coletivo, 24 de maio de 1960, né, e vai fazer esse ano, ele estaria aqui, inclusive, no dia do aniversário dele, né, mas, então, ele vai fazer 60 anos agora, e tá novinho ainda, tá firme e forte. Ele é filho do Dr. Pichat Sankaran, que é um homeopata já renomado, ele é professor da escola de Mumbai, e fez a formação dele na Inglaterra, pai dele, e basicamente a relação do Sankara com o pai era uma relação de discípulo, sempre foi. Ele fala que a mãe dele falava tamil com ele, que era um idioma lá da Índia, e o pai dele conversava com ele na linguagem do repertório, né? Então conversava com ele sobre basicamente rubricas repertoriais, e ele cresceu nesse ambiente da homeopatia, fervilhando na Índia, né? O pai dele era um dos principais professores dessa escola, que tinha Fatak como uma outra grande referência. E não só, a gente não está falando aqui só do pai dele, nem só de Fatak, mas de todo o ambiente onde a homeopatia é, e até hoje é, talvez a prática médica mais importante, junto com a Ayurveda, na Índia, né? E a gente vê o que aconteceu lá. O Covid, o coronavírus fez muito poucas vítimas na Índia, porque de alguma forma eles são saudáveis. De alguma maneira, isso funciona, e funciona muito bem. Senão eles não estariam com 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? Então essas práticas, elas funcionam e funcionam bem, e a prova é a longevidade. É claro que tem muita coisa a ser feita na Índia, em termos de saúde pública, etc., mas a longevidade do indiano, o estilo de vida e a homeopatia é muito bem inserida nesse conjunto. Então, seguramente a Índia hoje é a Meca, que nós convidamos sempre as pessoas, venham para a Índia, vamos conosco para a Índia. A Índia é, sem dúvida alguma, o celeiro de grandes homeopatas, e a gente vai conviver com eles. A gente tem aqui, além do Dr. Sankara, do Dr. Praful, toda a escola da The Anderson Academy, que a gente vai falar mais para frente, com os quais a gente tem convivido, o Dr. Jaya Shah, a gente vai conhecer esse ano no Congresso Brasileiro o Dr. Gaurang, o Dr. Dinesh, que a gente já conhece, que já veio várias vezes. Então a escola indiana está cada vez mais presente no conceito, e hoje a fase que a homeopatia passa é a fase da Índia. E com essa fase indiana surge uma série de conceitos que são importantes, que são fundamentais na cultura indiana. E o principal deles é a introspecção, é a meditação como instrumento. Então, quando a gente vai lá para a The Other Song Academy em Mumbai, a gente vai praticar homeopatia, e praticar yoga, e praticar meditação, e fazer uma profunda introspecção dentro de nós mesmos, em quem nós somos. E isso tem a ver com esse método, que é o método da sensação, né? Então, eu tenho visto algumas perguntas que estão vindo ali pelo YouTube, ou perguntas que estão na própria plataforma, eu vou procurar respondê-las todas, né? Até eu vou pedir para o Daniel e para a Ana que depois separem essas perguntas, que são as mais importantes, que a gente vai fazer a resposta delas, porque isso vai ser fundamental. Então, só que o Dr. Sankara, ele veio, a história dele é de uma homeopatia clássica muito bem feita, porque a homeopatia clássica era o que existia quando ele surgiu na homeopatia. E o que é a homeopatia clássica? É a chamada homeopatia baseada em sintoma, né? É a homeopatia do profundo conhecimento da matéria médica. E qualquer um que acompanhou os seminários do Dr. Sankara, ou os seminários de qualquer um dos professores da The Other Song, vai poder testemunhar e vai poder dar o seu próprio testemunho do quanto esses caras sabem matéria médica, o domínio profundo que eles têm de matéria médica. Então, acusar qualquer um desses professores de fazer algo diferente é no mínimo leviano, porque todo o conhecimento deles, tudo aquilo que eles desenvolveram depois,
Isso não só o Dr. Sankara, o Dr. Jaish, mas também o Dr. Praful, que também tem um método próprio, veio do refinamento, do profundo conhecimento de matéria médica que eles têm, né? Então, esse conhecimento, no caso do Dr. Sankara, veio desde a infância, onde ele funcionava como computador lá do pai dele. O pai dele tinha que cruzar 3, 4 rubricas e pedia para o Sankara, com 14 anos, que já frequentava seu consultório na época, para fazer o cruzamento, fazer as tabuinhas de repertorização e dizer quais eram daqueles sintomas, quais os remédios que figuravam mais daquilo lá. E então ele já começou a estudar homeopatia na adolescência, vamos dizer assim, né? E daí depois ele cursou a Mumbai, ele é formado em medicina homeopática pela Mumbai, porque lá na Índia existe a universidade, a faculdade de medicina alopática, a faculdade de medicina homeopática, a faculdade de medicina ayurvédica, com o mesmo currículo básico. Citologia, histologia, fisiologia, anatomia, tudo igual. Mas do terceiro e quarto ano para frente, cada uma vai fazer um aporte mais forte na sua própria área, né? Então os alopatas vão estudar mais alopatia, mas também vão estudar base de homeopatia de Ayurveda. Os homeopatas vão estudar mais homeopatia, mas também vão estudar bases dos outros saberes. E isso é um saber integrativo. Isso também faz com que cada um desses médicos se torne mais profundo na sua prática, daria para dizer assim, né? Bem, aí a gente vai para esse histórico do pai dele, né? O pai dele com o seu próprio currículo, e até tem alguns livros que constam no Reference Works, que é uma ferramenta que a gente vai falar bastante também sobre ela, que esse livro é um deles, né? Que é Os Elementos da Homeopatia, né? Que surgiu em 1996, que coloca bases de matéria médica de um ponto de vista diferente, né? Então, esse livro ele foi fortemente baseado na história do pai dele, né? E o pai dele foi para outro plano em 1979, quando o Sankara tinha acabado de se formar, e deixou profundas marcas no interior do Dr. Sankara. E isso a gente pode ver no Dog Yogi Banitri, que é a biografia dele, a relação dele com o pai dele, que é uma relação muito bonita. Então, e aí entra a fase 1, a primeira fase da... Eu estou tentando me achar aqui no... Ok. Então, aí vai entrar a fase 1. O que é a fase 1? A fase 1 é o primeiro momento onde ele começou a criar coisas, onde ele começou a perceber, criar, que eu digo, não é inventar, e sim descobrir. Quando ele, o Dr. Sankara, recém-formado em homeopatia, vai estudar com vários grandes professores, grandes mestres, estudou com Vitukas, estudou foi o último dos discípulos de Phatak, e até no Dog Yogi ele conta exatamente isso, esse período do aprendizado dele com Phatak, aonde ele eu até peço para o Daniel que pode colocar a minha foto do lado ali, minha figura do lado, enfim. Bem, então, nesse momento, logo um pouco antes de Phatak ir também para outro plano, ele aceita Sankara e começa e ensina a profundidade da matéria médica ao longo de alguns anos que ele permaneceu estudando com Phatak. Depois ele seguiu e foi estudar com outros grandes mestres indianos, outros grandes mestres do mundo inteiro, e até desenvolver a sua própria base, né? E a base dele veio muito de uma questão que o marcava desde o início, que quando ele estava na casa dele, ou na casa de Phatak, e os grandes professores da época iam discutir os casos, ou seja, eles não discutiam no papel, eles colocavam o paciente ali naquela sala e alguém tomava o caso do paciente. Então, algum grande professor ia lá e tomava o caso. E sempre eram casos dificílimos, casos que aqueles professores lá já não estavam mais conseguindo dar conta. E aí, após tomarem o caso, os professores questionavam o paciente e aí emitiam seus pareceres de remédio, de medicação. E ele lá, com 17, 18 anos, ainda decidindo qual era a carreira que ele ia seguir,
porque ele ainda estava acabando o curso médio. E o que ele via? Ele via o grande fulano, o doutor Beltrano, o doutor Cicrano, cada um dando sua opinião, e aí o pai dele falava, olha, pelo que eu percebi aqui, esse é um caso de nátrio muriático. Aí o outro, não, esse é um caso de fósforos. Não, esse é um caso de petróleo. Não, esse é um caso de ignácia. Quer dizer, se havia 12 professores, havia 12 remédios sendo citados. E ele, como não era homeopata ainda, ele passou a criticar essa situação. Ele falava, como é que pode uma ciência médica não ter uma conclusão onde todos enxerguem a mesma coisa? Então ele passou a buscar essa objetividade, a objetividade que vai além do subjetivo do paciente. E ele passou a questionar isso, o que há para ser curado, que é aquilo que Hahnemann fala, o que há para ser curado em cada caso. Não é apenas qual é o paciente. Nós tratamos seres humanos como homeopatas, mas o nosso foco como homeopatas é um só. Nós somos especialistas em uma única coisa, eu sempre digo isso nos cursos presenciais. Nós não somos especialistas no ser humano, porque isso todo médico, teoricamente, todo psicólogo é especialista em seres humanos. Né? Nós somos especialistas em energia vital e nos desequilíbrios da energia vital. E isso é uma coisa objetiva. O desequilíbrio da energia vital, segundo a sexta edição do Organon, é um único elemento, uma única substância que é responsável por esse desequilíbrio. Então, isso é objetivo, isso não é subjetivo. Se a gente olhar aquilo que há de objetividade em cada caso e não se deixar confundir pelo universo da subjetividade nossa e do paciente, todo mundo vai enxergar a mesma coisa, que é o desequilíbrio da energia vital presente naquele caso. E a partir da hora que nós identificamos qual é o desequilíbrio da energia vital, o remédio fica claro para aqueles que conhecem matéria médica, para aqueles que conhecem repertório, ou para aqueles que conhecem outros métodos, como esse método que aumenta a sensação. Então ele percebe, primeiro, que a doença é uma ilusão. Que ilusão é essa? É a ilusão causada pelo desequilíbrio da energia vital. E ele começa a identificar esses estados e ilusões. Depois ele vai trabalhar a compreensão dos miasmas, que é uma outra coisa que foi um achado nesse método, quando ele conseguiu perceber exatamente o que era a expressão de cada miasma. E aí ele lança o conceito miasmático de Sankara, que é muito baseado, obviamente, em doenças crônicas de Hahnemann, mas que vai além, porque Hahnemann descreveu doenças crônicas já no final de sua vida, e ele mesmo falou, olha, isso não é um trabalho que eu vou conseguir concluir, muito pelo contrário, isso aqui é apenas descobrir esse saber, e vai caber aos outros homeopatas desenvolverem mais e elaborarem mais esse conceito de miasmas. E ficou meio pouco elaborado ao longo do tempo. Tanto é que, depois de algum tempo, a maioria dos homeopatas e das escolas meio que abandonou, vamos dizer assim, a teoria dos miasmas, ficou lá com conceitos de psora, psicose e sífilis, mas não é algo que efetivamente baseia a prescrição da maioria das escolas clássicas. É mais uma compreensão filosófica do que particularmente até uma compreensão prognóstica do que exatamente uma fonte de se receitar remédios. Já para Sankara, não. Para Sankara, o miasma é fundamental na hora da prescrição, como a maioria de vocês sabe. E aí depois ele desenvolveu aquilo que chama de matéria médica situacional, que não é só um aglomerado, uma junção de sintomas, mas sim a observação do padrão que existe dentro daquele remédio. Então isso ele chama de matéria médica situacional. Ou seja, a doença é uma situação que o doente vive, e essa situação ela é vista na totalidade do remédio. A totalidade do desequilíbrio e a totalidade do remédio precisam bater. Então essa matéria médica não pode ser apenas uma relação de sintomas, como a maioria das matérias médicas é. Quer dizer, ela pode ser, mas ela precisa contemplar aquilo que é o fio condutor, aquilo que faz com que esse remédio, com que essa substância, quando dada a um indivíduo saudável, tenha uma expressão única. E uma expressão que é muito mais do que os sintomas, que é uma expressão que é um conjunto, uma situação inteira no qual aquele indivíduo fica preso.
Ele não consegue sair daquilo. Então a doença não é só uma ilusão, ela também é uma prisão, ela também é um estado, uma situação que o doente não consegue sair, e por isso ele não consegue ir para os mais altos fins da existência, como diz Hahnemann. Esta sacada, esta compreensão, esse overview, vamos dizer assim, da doença, do doente e do remédio homeopático é que fez com que esse método se tornasse tão precioso para se encontrar remédios que só com rubricas ou só com sintomas seria muito difícil. Tá? Então, lá em 1991, Rajan Sankaran lança o livro O Espírito da Homeopatia. Né? Nesse livro, ele coloca bases muito sólidas do que viria a ser o seu método futuramente. Essa compreensão de que o que é o espírito da homeopatia, o que é aquilo que faz a homeopatia ser um sistema tão eficiente, um sistema tão único de tratamento médico, de saber médico. E ele dá vários exemplos ao longo dos remédios, e ele solidifica, que é um livro que a gente sugere que todos que possam um dia leiam, porque a base de toda a filosofia homeopática, de todo o saber sankariano, ele vai estar ali ilustrado. É claro, muita coisa foi construída depois desse livro, mas esse livro foi realmente um marco, aonde começou uma nova maneira de se enxergar a homeopatia. Quer dizer, enxergar o espírito do desequilíbrio, não o espírito do doente, porque isso é religião, isso é espiritualidade. Quer dizer, aquele ser humano, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem uma mente, ele tem uma emoção. E isso é único. Cada ser humano é único, é individual. E se nós formos olhar para isso, a gente vai entrar numa complexidade infinita. E aí a gente vai entrar na confusão, porque cada ser humano é complexo. Mas a outra canção, aquilo que ele chama de outra canção, ou seja, o desequilíbrio da energia vital, é simples. Por que é simples? Porque é uma única substância. É uma substância que pertence a alguma coisa. É uma coisa qualquer no universo, no cosmos, mas é uma única substância. Pode ser uma substância simples, a mais simples de todas, hidrogênio, por exemplo, né? Ou até positrônio. Mas vamos citar o hidrogênio. O átomo mais simples que existe no universo. Então, aquilo, se a gente for ver a matéria médica de hidrogênio, a gente vai ver que é de uma complexidade, mas ele tem um único fio condutor, que está na rubrica ilusão de corpo e mente separados. Ilusão que o corpo e a mente, que a alma e o espírito, que a alma e o corpo estão separados. Eu não encarnei. Ok. Essa é a percepção. Por que a gente pode dizer isso? Porque faz sentido à luz de todo o resto do ensinamento que é a tabela periódica. Mas isso está refletido na matéria médica de hidrogênio nesta rubrica. Essa rubrica surgiu das primeiras experimentações de hidrogênio. Então, é uma única substância simples. Ou pode ser uma substância mineral mais complexa, amônio carbônico, amônio muriático, petróleo, né, que é um composto químico, glonoíno, compostos químicos que também refletem e dão uma sintomatologia. Ou então, elementos do reino vegetal, experiências mais complexas, elementos do reino animal, experiências ainda mais complexas. E aí, elementos que vêm do reino humano, vamos dizer assim, né? Que são nosódios, sarcódios, etc. Cada um com seu grau de complexidade, mas aquilo é outra canção, aquilo não é o ser humano, aquilo não é a pessoa, e sim o desequilíbrio da energia vital que se manifesta naquele momento de uma forma estanque, qual fosse uma situação onde o doente não tem a possibilidade de ser, de se expressar de forma fluida, né? Se ele tem um desequilíbrio da energia vital
como aquilo que a gente vê em Aurum, por exemplo, em Aurum Metallicum. O suicídio para ele não é uma ideia que passa na cabeça dele, que ele pode avaliar e falar, não, mas veja, por que que eu vou me suicidar? Que ideia boba. Se eu me suicidar e se eu acreditar que existe espírito, eu vou para algum lugar ruim. Se eu acreditar que não existe espírito, acabou minha vida. Então, que sentido? Ah, não vou me suicidar. Não é assim. Para Aurum Metallicum, o suicídio é uma ideia fixa, é um conceito que ele não consegue se livrar cada vez que ele vê uma janela, cada vez que ele passa por uma crise. O suicídio é algo que vai estar lá presente, a ideia, o conceito, a experiência de se suicidar, até que, infelizmente, alguns até vão e acabam cometendo isso. Então, ele é um prisioneiro, não adianta, ele vai fazer psicoterapia, ele vai tomar antidepressivo, mas aquilo vai estar lá dentro dele, porque é uma experiência estanque, é uma situação que não passa. Qualquer pessoa, numa crise pessoal imensa, numa crise, num luto muito grande, numa situação de uma perda irreparável, pode passar pela sua cabeça o conceito sifilítico do suicídio. Mas depois ela elabora aquilo passa e a pessoa fala, não, imagina, eu cogitei isso lá, mas nunca praticaria isso. Então isso passa, isso muda. É uma situação que mudou. Então essa pessoa ela não precisa de algo como remédio de fundo, vamos dizer assim. Né? Mas para aqueles aonde é esse conceito, há um remédio a ser avaliado, porque isso não passa. Então esses conceitos estão no espírito da homeopatia. Depois vem a substância da homeopatia, em 94, onde o reino mineral e os miasmas começam a ficar mais claros. E ele já começa a elaborar coisas mais sólidas a respeito dos reinos. Veja, Schouten escreveu o livro Elementos em 1997. É isso que na minha pesquisa, depois eu fui olhar o livro, eu estou com ele no consultório. A primeira edição em 97. O Sankara já colocava esses conceitos do reino mineral antes, em 94, de que existe um tema básico que costura esse reino. Depois ele descobriu os temas do reino vegetal, os temas do reino animal, e também os temas dos vários miasmas, essa análise profunda. Isso ele desenvolve lá há 26 anos atrás, não é isso? Né? Então, já faz um tempinho aí que ele vem trabalhando com esses conceitos. Em 97, ele lança um dos livros mais importantes, que é o Soul of Remedies, que é um livro de matéria médica, como ninguém nunca viu na vida. O Soul of Remedy é um livro que você tem disponível no Android, nas plataformas Android, e você tem disponível o Soul of Remedies na Apple Store. Então você pode baixar, custa baratíssimo, menos de $10. Você baixa ele, você tem ele no teu smartphone, você tem ele no teu computador, e você pode pesquisar qual é a experiência profunda de cada um dos remédios que está presentes nesse livro. São vários, de cabeça eu não vou lembrar quantos são, mas tem uma coleção bem dos grandes policrestos, eles estão presentes no Soul of Remedies. E é um livro obrigatório, ele está já traduzido para o português, né? Ele foi traduzido como Essência dos Remédios, né, pela editora Ganon, enfim, é um livro bem útil, né, para consulta. Não é um livro que a gente vai ler assim, né, de cabo a rabo, é um livro que a gente vai consultar, e habitualmente é um livro que nós efetivamente consultamos quando a gente vai receitar um remédio, para ver qual é a visão de Sankara sobre essa medicação, porque obviamente que a visão dele não vai desdizer nada que está presente na matéria médica clássica desse remédio, que são as rubricas e tal. O que ele vai colocar é aonde esta substância se insere no universo. Se é um mineral que parte da tabela periódica e, de acordo com isso, qual é o universo da experiência que esse remédio vai trazer por estar inserido naquela coluna, naquela linha da tabela periódica. Se é um vegetal, a que família pertence, agora já saiu a ideia das subclasses, que a gente vai falar mais para frente, esse conceito de subclasses que é fantástico e que a gente vai trabalhar também nesse curso. Ou dos animais aqui, dentro dos filos, dentro das espécies, né? As estratégias de sobrevivência. Então o Soul of Remedies tem essa, e foi escrito lá em 97. E aí ele começou a trabalhar com as experimentações. Por quê? Esse livro de 98. Ele começou a
a utilizar dentro de protocolos de experimentação, né? O Gabriel está falando em 100 remédios, é mais ou menos isso mesmo. E onde as matérias médicas são os principais policrestos, aqui a gente está falando do Source Remedies, né? Os principais policrestos, eles estão lá, que é o espírito de cada um deles. Muito útil. Mas aqui no Provens, ele foi um pouco além. Ele falou, agora a gente está na hora de a gente experimentar alguns remédios que são pouco experimentados e ver se essa experimentação confirma ou não confirma esse conceito de sensação vital, que é o que a gente vai falar muito, né? Que é a experiência mais profunda que costura a experiência do reino, a experiência do miasma, além da rubrica, além do sintoma físico, que é a expressão psíquica do remédio, do universo completo desse universo. Desse remédio. Então ele experimenta Coca-Cola, Mamba Negra, Lac Caprino, Lac Humano, Lac Leonino. Lac Leonino, inclusive, foi muito interessante a história de como que foi obtido. Eles realmente vão até um zoológico lá em Mumbai e tinha uma leoa que estava amamentando e foi retirado o leite da leoa. Vocês imaginam como deve ser fácil tirar leite de uma leoa, né? Ele até conta no livro como que foi feito isso, mas enfim. Lac defloratum, nicolum, ocimo santum, polistireno e estrôncio carbônico. Esse livro é muito bacana para a gente compreender como é que na matéria médica pura o sintoma ele é expressado, mas dentro do sintoma existe uma experiência. Dentro do sintoma físico, do sintoma emocional, do sintoma mental, existe toda uma experiência interna. Então, para aqueles que gostam de experimentações, esse livro ele marca uma maneira diferente de se fazer experimentação, que é interrogar o experimentador sobre a ótica da sensação, da experiência. Ok, aquele experimentador fica doente, desenvolve uma série de sintomas físicos, mas ele também se sente doente, ele vive uma experiência completa que ele não está preparado nem habituado a viver. E aí ele descreve uma forma de viver, uma forma estanque, uma situação que ele passa a vivenciar que é completamente diferente de tudo aquilo que ele vivenciou, né? E essa captação dessa experiência é um exercício fantástico para se compreender como é que cada substância dessas atua no indivíduo saudável. Daí, no ano de 2000, ele começa a trabalhar sobre o sistema da homeopatia, e isso é muito interessante, porque nós não nos damos conta de como é que nós somos ligados a sistemas, porque nós somos sistemáticos, mas nem sempre estamos conscientes do sistema que usamos. Então, quando alguém critica qualquer autor, ele está criticando sobre o seu ponto de vista. Ou seja, a gente lê um determinado livro de um determinado autor, ou mesmo um trabalho qualquer, a gente vai lá ler o trabalho que foi feito por um determinado grupo dos pacientes da Covid, a gente fala, não, mas veja, não foi feito desse jeito, podia ter sido feito daquele jeito, ou, porque essa constatação, veja, a pessoa está criticando, ou está avaliando aquilo sobre o seu próprio sistema de conceitos, sobre os seus paradigmas. O que ele faz nesse livro é trabalhar esses paradigmas, é compreender o que é quando alguém prescreve pela rubrica física, pelo sintoma físico, ou pelo órgão afetado, ou pelo sintoma, ou pelo sintoma mental, ou pelo sintoma físico, ou pelo sintoma geral, com base em que ele está prescrevendo? Com que princípios ele está fazendo isso? Qual o sistema que ele está adotando? E ele propõe um novo sistema, ele propõe uma outra possibilidade de enxergar isso, que é aquilo que ele chama de meta-sensação, que é o que nessa altura do campeonato, já há 20 anos atrás, já estava estabelecido. Faz 30 anos que ele passou a desenvolver esse método, e 10 anos depois esse método estava sólido. E então ele coloca as bases desse método nesse livro. E aí começa a fase 2, a fase do método da sensação, que é baseado nos níveis de experiência, que a gente vai falar logo mais, a sensação vital, os 10 miasmas e a descrição do método de tomada de caso. Né? Então, tudo é um conjunto. É mais ou menos como a gente está acostumado a dirigir um carro com câmbio normal. Ok, então a gente usa lá acelerador, embreagem, freio, câmbio, e vai lá e troca as marchas e dirige, e de repente alguém mostra um carro diferente, é um outro carro.
É um carro que a gente nunca dirigiu um carro automático, por exemplo. É um carro que, além de automático, ele não tem mais volante. A gente tem um joystick. Já existe isso. O carro tem um joystick. E você não precisa, você não tem nenhum pedal. Se você quer frear, você coloca o joystick para trás. Se você quer acelerar, você coloca para frente. Se você quer virar, você vira para esquerda, vira para direita. E assim você vai dirigir teu carro com base no joystick. Ok. É mais fácil ou é mais difícil? Depende. Depende do quanto a gente está agarrado à forma de dirigir um carro normal. E isso é muito marcante. Quando alguém vai sair e começa a aprender a dirigir uma moto, é outra coisa, é outra experiência, é outra maneira de conduzir um veículo. A gente vem lá, vai aprender, vai tirar um brevet, vai aprender a pilotar um avião, é outra forma. Tudo muda, o corpo muda, o cérebro muda, a forma de se vivenciar aquela experiência é outra. Então, o que ele passou a desenvolver é uma outra metodologia de se olhar para o doente e receitar remédios homeopáticos com base na análise dessa outra metodologia. Então, não dá, meus amigos, para a gente achar que é só uma adaptação, ou seja, eu vou fazer, a pessoa faz a consulta normal, normal seria baseada em sintomas, para aqueles que fazem homeopatia baseada em sintomas, e eu vou analisar ela sobre o método da sensação, ou sobre o método de Praful. Não é possível, porque é outro método. É mais ou menos como aquilo que a gente viu quando passou do método de Bonhoeffer, de Hahnemann-Bonhoeffer, que era um método baseado em sintomas físicos, para o método proposto por Kent, que era um método baseado em rubricas mentais. Tanto é que os praticantes dos métodos dos sintomas gerais e locais de Bonhoeffer criticavam muito aqueles que vieram depois e que praticavam o método mais mental, né, kantiano, porque achavam que aquilo era subjetivo demais. Só que tinham remédios que só podiam ser encontrados pelo método kantiano. E quando surge agora essas maneiras novas, essas novas estratégias de se tomar caso e de se analisar o caso, é óbvio que elas demoram um pouco para serem compreendidas e incorporadas. Felizmente, isso já não tem mais dúvida. No mundo inteiro já não há mais dúvida se esse método funciona ou não funciona. Ele está já consagrado pelo uso. Eu fiz parte desse processo de ver o método funcionando não só para Sankara, não só para mim, não só para os meus colegas mais próximos, para os meus alunos, mas generalizado. É muito prazeroso. Eu tive o prazer de atender uma moça que veio encaminhada de uma colega de Florianópolis, e que a colega receitou um remédio chamado Praziosino, que é um lantanídeo, e essa paciente, assim, enfim, essa paciente falou: eu sou uma antes desse remédio, não é Prometium, foi esse o remédio. Eu sou uma antes e sou outra depois. Esse remédio mudou minha vida. Eu sou uma pessoa melhor depois desse remédio. Isso me deu um prazer de ouvir isso, porque eu sei que seria absolutamente impossível receitar esse remédio que mudou. E ela, uma moça que é filha de uma grande colega, uma colega querida, que se tratou com homeopatia a vida inteira, com vários colegas que tinham receitado policressos, claro, de forma útil para essa moça, mas ela veio e fala de uma maneira tão linda, falando: olha, existe eu antes e depois desse remédio. E por mais que eu tenha feito uma consulta profunda, eu falei: eu não posso mudar um remédio que está funcionando tão bem e que foi visto por essa colega, né? Então, isso é uma coisa muito bonita, que se a gente vai buscar uma nova ferramenta, por que a gente vai aprender, se a gente tem o cavalo, por que a gente desenvolve carro e vai aprender a pilotar, a dirigir carro? Se a gente tem carro, por que a gente desenvolve avião e vai dirigir avião? E se a gente tem avião, por que a gente está procurando desenvolver outras coisas, sei lá, naves ainda mais eficientes? Porque dá para fazer mais coisas à medida que a gente desenvolve novas tecnologias, novas estruturas. Então, o método da sensação, o método de Sankara, o método da sinergia, o método das 8 caixas, como a gente vai falar mais para frente, é uma outra tecnologia, um outro know-how, que não é melhor nem pior. O que é melhor, andar de avião ou andar de carro? Depende. Depende de onde que você vai.
Se você quer ir daqui, eu estou em Curitiba, se quiser ir de um bairro para outro dentro de Curitiba, você não vai pegar um avião. Você vai pegar uma bicicleta, vai pegar um carro. Se você quer ir para um outro país, você pode ir de carro, mas se você quiser ir para a Europa, você não pode ir de carro, você tem que ir de avião. Então, é fundamental que a gente saiba usar a técnica certa na hora certa, o instrumento certo na hora certa. E isso só é possível quando a gente tem opções. Opções. O método de Sankara vai te oferecer uma opção para se resolver casos que seriam impossíveis de ser. Eu digo isso e vamos provar isso ao longo desse curso, que seria absolutamente impossível chegar na prescrição de remédios por outros know-how, porque simplesmente alguns remédios ainda não foram experimentados. Então, como é que a gente vai dar um remédio se ele ainda não foi experimentado? E, Carlos, isso é possível? Sim, isso é possível. Alguns colegas que já estão acompanhando há mais tempo o método sabem que, embora não seja uma experiência tão comum assim, como gostaria que fosse, é possível receitar remédios que têm pequeniníssima experimentação, ou um universo muito restrito de rubricas, e mesmo assim receitá-los com muita confiança. Ou então, já tive o prazer, não foram tantas vezes assim, como algumas acham que existem, de a gente receitar remédios que nem sequer têm experimentação e que curaram o doente através de uma forma de se ver, é possível, inclusive, predizer a ação psíquica, não a ação física. Isso é muito importante. Não é possível predizer que sintomas físicos uma substância vai causar no ser humano saudável, mas sim é possível predizer o comportamento de uma determinada substância mineral, porque isso é disso que é feita a tabela periódica, e também o que ele provavelmente vai fazer na experimentação. Ou então a sensação da família de plantas a qual aquela substância pertence. Tá? Então isso é um método. Isso vem através da experiência que foi coletada nesse método ao longo do tempo. 2002 surge o An Insight to Plants, volume 1 e volume 2, que é o insight no universo de plantas. Então, o Sankara vai e coleta o que há, a semelhança que existe entre remédios da mesma família vegetal. Como, por exemplo, a gente vê nas solanáceas, né? Stramonium, Eoceanus e Belladonna, que tem comportamentos semelhantes, também a gente vai ver isso em diversas outras famílias, as composite, as compostas, né? Que hoje é chamada de Asterácea, onde a gente vê camomila, calêndula, sina, arnica, que tem o trauma como base de todas, né, as suas manifestações. Então ele descreve, ele observa isso e ele identifica esse universo de inicialmente 26 famílias, no Insight into Plants volume 1 e 2, depois ele complementa com o volume 3, até para ele fazer 32 famílias de vegetais. E isso aí vai estar, não tem na Organon Books, o Insight into Plants, esse tem que ser comprado através do site específico do Dr. Sankara, lá, que a gente vai mostrar depois. Depois eu mostro lá o site, de cabeça não lembro. A gente vai até colocar tudo isso daí mais para frente. Em 2004 veio o livro A Sensação e a Homeopatia. Esse tem na Organon. Coloquei ele em inglês, mas ele tem A Sensação e a Homeopatia, Organon Books, onde as bases do método e a compreensão dos reinos, dos miasmas, vai estar. E esse livro é a síntese do que a gente precisa para compreender o método da sensação. Ou seja, essa nova ferramenta, né, que foi descoberta por Sankara. Então esse é o livro de entrada, é o livro que eu recomendo que seja o primeiro livro a ser lido, Sensação e Homeopatia. Aqueles que leram esse livro, eu já recomendo o próximo, Sensação Refinada. Esse livro, esses dois livros, deixar bem claro, eles descrevem o método da sensação. Claro que Sankara não pratica, isso ele sempre fala. Ele fala, quando a gente vai para a Índia, eu não pratico o método da sensação. Ele frisa isso. Então a pessoa que ficou lendo o método da sensação, chega lá na Índia e fala, ué, mas eu chego aqui, o cara que criou o método da sensação fala que não pratica o método da sensação, como é que pode? Ele fala, eu pratico o método da sinergia, que é tudo junto. Sensação é mais uma ferramenta, que nem você falar, ok, eu só ando de avião.
Eu não ando de carro, eu não ando de bicicleta, eu só ando de avião. Não é possível andar só de avião. É possível se deslocar em vários veículos diferentes. O método da sensação é um dos veículos ao qual a gente se desloca na homeopatia. Mas o método da sinergia é quando alguém, um grande homeopata, um grande gênio, como é o caso de Sankara, alguém que está reescrevendo a história da homeopatia, nós estamos vendo a história da homeopatia ser construída de volta agora, com grandes seres que estão aqui presentes. Basicamente, sinergia é utilizar várias ferramentas em prol do paciente. Mas o método da sensação, para que a gente possa compreender esse método através da filosofia de seus casos clínicos, esses dois livros, Sensação e Homeopatia, Sensação Refinada, eles são absolutamente obrigatórios. E eu fortemente recomendo que se comece por eles. Por quê? Porque eles vão marcar a fase inicial de Sankara nessa possibilidade. Então, quando a gente for assistir um seminário de Sankara, ele resolvendo questões, resolvendo casos muito difíceis. Dos 8 casos que ele viu o ano passado, dá para dizer que 5 casos estão resolvidos. Os outros 3 casos são difíceis para qualquer assim, médico, porque a gente está falando de casos neurológicos, a gente está falando de um caso de esclerose lateral amiotrófica. Eu acabei escolhendo casos que são, na minha opinião, seriam milagres mesmo serem resolvidos. Então, aquilo que era possível ser resolvido, foi resolvido. Foram 8 casos dificílimos. Desses 8 casos, 5 estão absolutamente resolvidos. Eu diria 9, porque teve um que foi visto antes. São 6 casos que estão completamente resolvidos, dos mais difíceis que eu já vi na minha vida, aqueles que podem acompanhar, que puderam acompanhar 2018, né? Perdão, 2019, o seminário, viram ele praticar isso em casos que são bastante difíceis e se encantaram com essas estratégias de tomada de caso que revelam realmente a profundidade do desequilíbrio que existe dentro daquelas pessoas. E puderam perceber isso sendo avaliado. Isso é o método da sensação. E aí, 2003, aqui a gente está colocando 2007, mas antes um pouco veio o esquema de Sankara, que é um resumo da ópera. Não é um livro que você compra ele sozinho e você entende ele. São tabelas. Tabelas que a gente usa muito para poder praticar o método no início. Tabelas de minerais, tabelas de vegetais, tabelas de animais, tabelas de miasmas, tabelas de potências, né? E aí, essa aqui é uma das tabelas, por exemplo, tabelas dos miasmas, a tabela do que é a sensação em miasma. Aí depois ele lança a outra canção, que esse é para pacientes, não tem em português também, 2008. Daí vem 2008 Structure, que é uma experiência no reino, experiências com o reino mineral, o reino da estrutura. Então toda a tabela periódica, colunas e linhas, fica lá descrita. É um livro que é obrigatório para aqueles que praticam o método, mas que primeiro ele exige o conhecimento do método da sensação, né, para ser compreendido, né, na sua intensidade. Daí, em 2008, começa o Survival, que são alguns, dentro do reino animal, os filos do reino animal. Então, aqui a gente vai ter os moluscos, os répteis, 2010, e depois, os répteis são 2 volumes, né, Reptiles 1 e Reptiles 2, e os moluscos. E aí tá para sair os insetos. Então, o Survival, que foi feito agora, o seminário Survival, está marcando já essa possibilidade de vir novos livros, novos reinos, e a gente vai lançar o Survival semana que vem. Isso é uma promessa, já está quase todo traduzido, dá um trabalho enorme traduzir e legendar, e graças aos meus filhos a gente vai ter o Survival aí semana que vem. Inclusive aqueles que já efetuaram o pagamento do seminário de Sankara vão poder receber o Survival como parte do pagamento do seminário de maio, se quiserem. A Ana vai publicar isso aí no site. Então, o seminário Survival, que foi grandes pessoas, grandes gênios participaram desse seminário, que foi esse ano, no mês de fevereiro. Sankara, Máximo de Lavore, Jaya Shah, o Mahesh Gandhi e outros grandes gênios que estavam lá presentes e que falaram sobre o reino animal. Daí veio o esquema de plantas de Sankara, em figuras, e depois veio
as quartas-feiras com Sankara, com Rajan, né? Então, esse é um curso que existe na internet em inglês. Né? Alguns colegas falam, pô, mas está em inglês, daí, não, mas tem transcrição, mas mesmo assim é difícil. Vários colegas estudaram o curso e vários colegas pediam, Carlos, faz um curso brasileiro. E eu falava, eu sou preguiçoso. Dá muito trabalho, eu não gosto de falar para a câmera, eu estou me sentindo péssimo estar falando para essa câmera aqui, eu gosto de falar para os colegas, eu gosto de ir lá cutucar e perguntar, e daí, gente, o que vocês acham? Se eu tiver errado, me corrijam, porque eu não tenho a capacidade que tem Sankara de chegar e o meu saber não se compara ao saber de Sankara. Então eu gosto muito de somar, de trazer nos cursos o saber de cada um dos colegas que está lá e construir um saber juntos, né? Porque cada um dos grandes centros que eu estive, me ensinou demais ter ido para Porto Alegre, o grupo da doutora Ângela, da doutora Universina, o grupo do doutor Érico, daí Florianópolis, doutora Paloma, doutora Aide, que estão lá fazendo o programa de cânfora, aí a gente vai lá para BH, doutora Rita, todo aquele doutor Mário, todo aquele saber que existe lá, daí no Rio de Janeiro, no IHB, doutora Denise, todo aquele saber do IHB, depois lá em Goiânia, o pessoal que tinha estudado com o Prafudo, todo aquele speaker, quer dizer, cada grupo daqueles enorme. Então a gente foi lá somando e aprendendo com esses colegas, em Brasília, o grupo de César, daí depois para o Nordeste. Então a gente foi andando lá e redescobrindo os grupos de homeopatia. E agora a gente está fazendo esse curso que é semelhante às quartas-feiras com o Rajan, mas com uma diferença. A gente vai fazer casos completos. O Wednesday, o WWR, volume 1, volume 2 e volume 3, são cuts, são cortes de casos. E a gente acha que cortar o caso é legal e explicar esse caso, mas se mostrar o caso inteiro, a gente aprende melhor as técnicas para se chegar à sensação vital. Então, esse curso que a gente vai fazer, curso prático, a pessoa vai ter um pouco de paciência, porque alguns casos são longos, alguns casos são casos de 1h30, eles vão refletir a situação real da tomada de caso. Porque senão, muitas vezes, o colega fala, tá, mas como é que chega na sensação vital? Quais as perguntas que eu tenho que fazer? Como abordar o caso? Como é que a gente começa, como é que a gente pratica o que é um hotspot? O que é o ponto de entrada, né? Então, é só vendo o caso que a gente vai conseguir ver isso. Mas quem quiser, eu fortemente sugiro o WWR, né, que está no portal online HMP, que eu vou mostrar depois, né, que é o site da Índia. E aí sai o WWR volume 2, com todos esses talks, né, são 51 lições com vários professores, e depois aí entra a fase da sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando o Sankara junta tudo isso, esse triângulo. Ele fala, ok, sensação é legal, dá para acertar um monte de remédio legal só com o método da sensação. Mas se você praticar só a sensação, você não vai conseguir resolver 80% dos casos, que é o índice de acerto dele. De 80%, 85% de acerto na consulta inicial. Para você conseguir isso, você precisa ser um grande homeopata clássico. E aí ele desenvolve como colocar tudo isso em prática, como saber usar repertório, e ele usa repertório como pouquíssimos, e aí a gente sempre fala do repertório informatizado, porque se você quer cruzar 2 rubricas, fazer uma tabuinha de repertorização, ok. Se você quer cruzar 4, 5, 6 rubricas, vai ficar difícil fazer isso sem computador. Então, saber utilizar a repertorização informatizada, qualquer que seja o repertório que se queira usar, saber conhecer matéria médica, né, que é a ideia do gênio, e depois conhecer os sistemas novos, esses novos sistemas, e utilizar isso tudo junto, utilizar isso tudo em sinergia. Essa pirâmide que ele fala, onde o remédio vai estar no centro, e você vai chegar nesse remédio através do conhecimento de matéria médica, ou através do repertório, ou através do sistema do meta-sensação nesse caso. Então, o uso de todas as ferramentas é o chamado meta-sinergia. Isso é a fase 3.
É a fase que surgiu depois de 2010, né? E o livro de 2012, A Sinergia em Homeopatia, que já tem disponível na editora Organon, né? Estou fazendo propaganda aí para o Edevaldo, para a editora Organon, porque eles fizeram esse bom trabalho, que é traduzir esses livros, né? Então, a pessoa pode ler esse livro em qualquer etapa. Pode pegar esse livro pela primeira vez, ler e vai achar lindo o livro. Mas vai ter coisas que ela não vai entender, porque ela não vai conseguir entender o sistema que o Sankara estava usando para chegar nessa compreensão. O sistema de reinos, o sistema de miasmas que ele usa. Então, após ter lido Sensação e Homeopatia, Sensação Refinada, aí a pessoa deve procurar esse livro que é a Sinergia, né? E aí vem a sinopse da Sinergia, que é um novo livro de tabelas, daí vem da semelhança para a sinergia, que não está traduzido ainda, From Similia to Synergy, e daí surge em 2017 a das 8 caixas. Por quê? Porque ele falou, pô, o pessoal está tentando, mas tá meio difícil para eles entenderem como é que a minha cabeça funciona. Como é que a minha cabeça funciona? O cara é gênio. Então você vai lá para a Índia para aprender com Sankara, você vai aprender, na minha opinião, com um dos maiores gênios vivos, ou diria claramente, um dos maiores gênios que a homeopatia já produziu, e a cabeça de um gênio funciona de forma diferente, todo mundo sabe. Qualquer um que estude física vai entender que a cabeça do Einstein funcionava do jeito da cabeça do Einstein. Não funciona da cabeça normal de cada um de nós. A cabeça do Sankara funciona da cabeça dele. E ele falou, a minha cabeça funciona em caixas. Eu vou colocando a informação nas caixas, e eu vi quando ele falou isso a primeira vez, antes de desenvolver o método das 8 caixas. Ele falou, olha, minha cabeça funciona como se fosse caixas. O cara traz um sintoma físico, eu boto na caixa do físico. O cara traz um sintoma mental, eu boto na caixa do mental. O cara traz sensação, eu boto na caixa da sensação. Eu não misturo elas todas. Eu analiso cada uma delas no seu método, com a ferramenta que é necessária. Ele falou, puxa, essa é a sacada. Ele desenvolveu o chamado método das 8 caixas. Só que ele falou, minha cabeça não é 8 caixas. Às vezes são 10 caixas, às vezes são 5 caixas, às vezes são 15 caixas. Eu botei 8 caixas, que com essas 8 caixas dá para se trabalhar, né? E já que meu cérebro, parte dessas caixas são do lado esquerdo e parte dessas caixas são do lado direito do cérebro. Parte dessas caixas é a lógica, é pegar esse sintoma, transformar em rubrica e buscar essa rubrica no repertório. E parte dessas caixas vem da parte não lógica, da parte sintética do cérebro, vamos dizer, intuitiva, que é o lado direito, que é aquele que vê o overview, aquele que percebe que existe uma correlação entre isso tudo e que existe uma similitude entre esta experiência que o paciente está descrevendo e o remédio que eu já experimentei. Então, isso são as caixas do lado direito do cérebro. E aí ele desenvolve toda uma habilidade, artes e habilidades da tomada de caso, que é o WWR3, que surgiu em 2017, que é onde ele mostra casos clínicos curados através das 8 caixas, ou através da sinergia, né? Todos os casos que nós formos mostrar vão ser mostrados com 8 caixas. Prometo para vocês, a gente vai colocar as caixas e a gente vai analisar e vai ver que vai ficar tudo muito mais fácil. Então aqui está um apanhado de todos, depois vem o Dog Yogi Banitri, que é a biografia dele. Então são 28 livros ao longo desses 30 anos, quase um livro por ano. Se considerar que ele começou a escrever em 91, a gente está vendo aí que são 29 anos e praticamente um livro por ano, livros de 600 páginas e tudo, né? E aí ele lança depois o método das 8 caixas, que já está traduzido em português, tem pelo meu site, quem quiser pode adquiri-lo, né? Que é exato, completo e profundo. Ele fala, não adianta a gente pegar só uma parte do caso. Se a gente quer achar o simílimo, a gente tem que pegar o todo do caso. E depois a arte do follow-up, que o seminário esse, que seria agora em maio, seria baseado nas subclasses vegetais, que é o último acesso dele, a mais recente contribuição dele, e baseado em follow-up, que é uma coisa que é uma arte mesmo. Fazer follow-up é uma arte. Quando trocar remédio, quando subir potência, não é só o prognósticos de Kent. Vai muito além dos prognósticos de Kent. É uma arte, e essa arte precisa ser aprendida. Infelizmente não vai dar para fazer esse seminário agora, mas a gente promete que a gente vai fazer para o ano que vem. Em abril do ano que vem vai ter a arte do follow-up, porque a gente vai ver o follow-up dos pacientes, follow-up de longo termo, dos pacientes que ele vem vendo, porque o que ele faz nos seminários, que não esteve, é ver caso clínico.
tá? E aí tem o WISE. O WISE é toda uma experiência introspectiva, é toda uma experiência de imersão para se chegar, através da meditação, à conscientização do desequilíbrio da energia vital. É uma jornada. Isso não é só o Sankara que faz, o Jayesh faz também, são jornadas diferentes. O Sankara ele imerge a pessoa com a consciência dela na sua outra canção. O Jayesh faz outro tipo de imersão, ele vai imergir na própria base da energia vital, não no desequilíbrio. Ele vai procurar imergir a pessoa nos seus mecanismos de cura. São acessos semelhantes, cada um com as suas metodologias. O Jayesh, ele, junto com o Sankara, eles construíram os dois juntos o método, né? Então vai ser em novembro, onde vai ter essa imersão, que é o retiro com o Jayesh, que é um retiro de 4 dias, e depois o seminário do Jayesh, onde essa experiência meditativa ela vai ser vivida em novembro, ao estilo Jayesh, e depois a experiência meditativa ao estilo Sankara, que é o WISE, que a gente sempre faz antes do seminário, porque é impossível compreender esse método sem compreender esse acesso a nós mesmos, ao nosso interior, e também o acesso ao interior do paciente, tá? E aqui está a Oder Song Academy. Todo ano a gente vai para lá. Esse ano, todos os anos tem um grupo indo para lá, para aprender com esses caras, para aprender homeopatia do ponto de vista da sensação, né? Então, aqui foi quando a gente foi para lá, aqui o grupo que a gente levou lá em 2019, né? Um grupo de 65 colegas, e a gente pretende levar um grupo novamente no ano que vem, né? Em fevereiro do ano que vem, se graças Deus quiser, vai estar superada essa. Que saudade, né? O pessoal que estava lá, né? Eu sei que tem vários desses colegas que estavam lá, estão vendo essa foto, dá uma saudade, dá um frisson, né? Uma vontade de estar lá. Então, bem no centro, a gente tem Sankara ali, né? E a gente sabe o quanto a gente vivenciou, não só de homeopatia, mas o quanto a gente viveu da experiência de estar nessa escola, de estar vivendo essa experiência única, que é estar na Índia, estar aprendendo com grandes mestres, estar vendo a homeopatia sendo praticada em altíssimo nível, doenças, vendo curas que a gente não imaginava que seriam possíveis, de câncer, de coma, isso tudo a gente vê lá, né? E a gente espera que outras pessoas possam seguir conosco, né? Seguir conosco para a Índia, viver essa experiência única que está lá. E aqueles que não puderem, a gente vai aprendendo sensação através dos seminários, através dos cursos, porque é um método que veio para ficar. Então, a ida para a Índia, fevereiro de 2021, está basicamente confirmada. Se o Covid ajudar, né, e for embora, e a gente aprender o que tem que aprender para outras experiências. Eu vou concluir, eu não vou ter tempo de falar sobre níveis de experiência, vou deixar isso para um outro momento, porque 8h20. Eu vou mostrar para vocês, então isso aqui não vou ter como não apresentar, né? O que basicamente, o que Sankara, uma das grandes sacadas de Sankara, é que dá para praticar a homeopatia de acordo com vários níveis de experiência que são trazidos pelo paciente. O nível, quando o paciente traz o nome da sua doença e o órgão que essa doença comete, o paciente fala, eu vim aqui porque eu sofro de cãibra, por exemplo. Eu tenho muita cãibra, né? Essa cãibra que me afeta. Então, é impossível não vir à cabeça remédios como cupro, remédios como zinco, remédios que produzem essa doença. Então, pela patologia, ou eu estou com uma amidalite, e daí é impossível não vir à cabeça remédios como a beladona, remédios como mercúrios, remédios como fitolaca, cada um com a sua amidalite. Então, pelo nome da doença, é possível praticar a homeopatia. Mas isso não é o método Sankara, mas é possível. E os organicistas têm provado que isso é possível. O nível do fato, que são o nível do sintoma, quando o paciente conta qual é o seu sintoma. A minha dor de cabeça é uma dor só do lado esquerdo, que depois de um tempo vai da esquerda para a direita. É uma dor latejante, é uma dor que me dá muita raiva, muita irritabilidade, é uma dor que é basicamente depois que eu tomo leite. Então são sintomas que vão sendo coletados e que levam para alguns remédios. Nesse caso podia ser laccanino, podia ser clonidino, ou seja, remédios que têm essa individualidade. Então,
é a chamada homeopatia do sintoma, ou do repertório. Depois, o paciente que traz um forte nível emocional, ele não nos dá muitas rubricas, nem nos dá muitas doenças. O problema dele é psicossomático. Quando eu estou triste, eu tenho dor de estômago. Quando estou enraivecido, quando uma situação me deixa enraivecido, eu tenho dor de cabeça. Então, é o nível da emoção. O paciente que vem trazendo fortes ilusões, ele nos traz espontaneamente sonhos ou várias metáforas que mostram que ele vivencia a sua doença não com a percepção do corpo, nem com a percepção da emoção, mas com a percepção de estar, essa situação é como se fosse uma prisão, essa situação é como se fosse uma armadilha, essa situação para mim é como se eu estivesse numa guerra. E através desse universo todo, de como ele vivencia essa guerra, e às vezes ele se comporta como se fosse mesmo soldado, né? A gente vê lá o nosso estimado presidente, né? Vivendo em guerra contra todo mundo, né? A ilusão dele de que ele está numa situação permanente de inimigos que querem tirar ele do poder, e aí ele fica tentando se defender. Então essa é uma ilusão que reflete todo um estado de desequilíbrio, né? E que precisa ser tratado urgentemente. Alguém precisa dar remédio para esse homem, né? E podia ser o outro presidente. Eu não sou anti nem a favor de fulano ou beltrano, a gente só olha os desequilíbrios, né? É o desequilíbrio desse presidente, o desequilíbrio do presidente que passou, o desequilíbrio do outro, da esquerda, da direita, do centro. E, infelizmente, quanto maior o desequilíbrio, maior a ilusão, quanto maior a ilusão, maior a doença. E aí a gente vai lá tendo que se haver com essas infinitas doenças, né? Dessas pessoas que nos comandam, né? E o paciente nos traz essa doença, essa ilusão. E às vezes a gente precisa ter a capacidade de enxergar ela. O nível da sensação, que é o que a gente vai mostrar com mais cuidado ao longo dos casos. O nível da energia, onde não há mais palavras, só há gestos, né? Gestos. Então eu vou mostrar isso com bastante calma, aonde os gestos estão manifestados. E da descrição daquele gesto sai uma expressão completa, que é a sensação, e depois a emoção e o sintoma. E aquilo que está além da energia. Então, eu não vou ter muito tempo para falar disso agora, mas a partir desses níveis, o nível do nome, o nível do fato, o nível do sentimento, o nível da ilusão, o nível da sensação, o nível da energia, e o que cada nível desses pode afetar, sai a escolha do método utilizado e a escolha da potência. Então, os pacientes que nos trazem só a doença, por exemplo, isso. Doutor, me dê um remédio para minha Covid, né? Eu tô com coronavírus. Que remédio o senhor sugere? Se eu não tiver mais nenhuma informação, eu posso sugerir 7 ou 8 remédios, porque já estudamos o gene epidêmico dessa doença. A gente pode sugerir cânfora, a gente pode sugerir arsênico, a gente pode sugerir briônia, a gente pode sugerir fósforos, antimônio tartárico, cáli carbônico. Então, assim, né? Então, cânfora, arsênico, briônia, fósforos têm sido os remédios que têm coberto melhor essa doença. E agora vai surgir lá o coronilo. Então, esses 4 remédios são claramente bem indicados para o coronavírus. Qual deles exatamente? Não sei. Mas para o coronavírus, esses 4 remédios têm grande possibilidade de ajudar. Né? Vou repetir. Cânfora, arsênico, briônia e fósforos. E correndo por fora, cáli carbônico, antimônio tartárico. Porque é o jeitão que essa doença se apresenta. A gente já falou isso em outras aulas. Isso é nível do nome. Mas se a gente quiser ser mais preciso, a gente precisa ir para um nível mais profundo. Como é a manifestação da tua doença? Como é que essa doença se manifestou em você? Ah, não, para mim se manifestou com muita confusão mental, eu sinto muito frio, é como se eu estivesse sentindo frio permanentemente, mas eu não quero me cobrir, eu tenho uma sede de pequena, não muito, eu sinto que vou desmaiar, parece que eu sou tão fraco que eu posso desmaiar a qualquer momento, e esse frio, doutor, que não me abandona, só que mesmo assim eu quero às vezes ficar quieto, mas eu não quero me cobrir. Então,
cânfora é uma boa possibilidade para esse caso. Ah, não, eu preciso ficar absolutamente parado, eu não posso me mexer, eu só fico bem quando eu fico sem nenhum movimento, eu tenho essa dor do lado direito, quando eu respiro, eu tenho a boca muito seca, eu preciso tomar um monte de água, de preferência quente. O Briônia pode ser um bom remédio para você, né? E aí a gente vai individualizando, que é o nível 2, o nível do fato, né? E aí vem sentimento, né? Nossa, doutor, é como se eu fosse, a qualquer momento, esse desmaio, essa confusão, é como se eu fosse sair do meu corpo a qualquer momento. É como se eu não conseguisse concatenar as ideias. Esse é um sentimento, é uma experiência de cânfora. Eu preciso compreender as coisas, eu preciso ir para um lugar onde as coisas sejam ali, sejam claras para mim, eu não esteja exposto ao perigo. Isso é uma experiência clara de alguns remédios. Então, aí a gente vai aprofundando e tendo uma precisão cada vez maior na receita do remédio. No nível 1 é o organicismo, no nível 2 é a homeopatia do repertório, no nível 3 é onde a gente vai ter que compreender melhor essa emoção e às vezes a psicoterapia, por exemplo, os métodos terapêuticos da fala podem ajudar. No nível 4, o nível da ilusão, é o nível do psiconeuroendócrino imunitário, onde sonhos, desejos, onde toda a experiência é evidenciada, aí é necessário as 8 caixas, né? Porque do nível da ilusão para baixo, a gente não tem ferramentas já claramente escritas na homeopatia. Ah, mas aí não tem a rubrica ilusão como C? Tem, mas é pouco. Usar rubricas no nível da ilusão é muito pouco. Pode ser utilizado, mas é pouco. Porque dá toda uma experiência daquela ilusão, daquele sonho. Sonhos caindo, tudo bem, existe essa rubrica. Mas como é que a gente vai compreender, à luz do repertório, sonhos complexos? Não, eu sonhei que a minha mãe vinha para mim e dizia, Carlos, por exemplo, a pessoa fala, minha mãe veio e fala, Carlos, veja, você precisa se compreender cada situação, você precisa saber exatamente como cada situação vai acontecer, senão você vai entrar numa confusão, assim. Então, a pessoa vai descreve um sonho complexo como esse, e a gente não tem como ir ao repertório para colocar esse sonho, a gente só vai poder identificar que existe uma experiência ali que é comparável com outras experiências que já nos falou. Isso é o nível da ilusão, o nível 4, onde o método foi construído. A gente precisa desse método das 8 caixas, ou método da sinergia, ou método da sensação para compreender. O método nível 5 é o método da sensação em si. O paciente que traz, ele traz direto à fonte. A gente vai ver casos do método, onde o método da sensação é a única ferramenta possível para se identificar pacientes do nível 5. O nível da energia, aí a gente pode utilizar, aqueles que têm essa capacidade, pode usar outros saberes. O nível da energia, existem métodos como psicologia transpessoal, Theta Healing, o Reiki, as abordagens integrativas que abordam essa. É onde a energia do paciente é exposta, é observada e muitas vezes até trabalhada. E existe o 7º nível. Então, hoje nós estamos trabalhando o 7º nível, não existe nenhuma ferramenta, que é o nível onde está além da energia. Pelo menos nenhuma ferramenta médica que vai trabalhar com o karma do indivíduo, que vai trabalhar com aquilo que está além. Aí é onde a espiritualidade é a única ferramenta, né? Para nós, ferramenta médica claramente colocada, não vou dizer que não exista, mas não é ensinado nas universidades e nas faculdades, tá? E também nos sistemas médicos que nós conhecemos. Isso é o que está para lá, né? Para lá da energia. Ok? Para concluir, então, tá. E aí as potências também. As potências que são escolhidas de acordo com o nível da experiência cotidiana daquele indivíduo. O nível onde o indivíduo se coloca mais claramente o seu desequilíbrio, onde a sua consciência consegue atingir de forma normal. Né, sem esforçar muito, sem levá-lo a um nível mais profundo. A gente pode levar qualquer pessoa a um nível mais profundo, mas a prescrição, a potência, ela vai estar de acordo com o nível habitual. Isso a gente vai falar com várias vezes, vários casos a gente vai mostrar essa questão dos níveis e potências. E para concluir hoje, antes de responder algumas perguntas, que já está adiantado da hora, eu nunca consigo fazer as coisas no horário, esse é um problema, eu vou mostrar um caso
Um caso de poucos minutos do Sankara, que está disponível no YouTube. Nós traduzimos ele, e eu vou mostrar para vocês esse caso, que eu acho bem útil de ser visto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, joia. Então, ele mostrou, esse aqui chama, vocês podem procurar no YouTube, The Synergy in Homeopathy, a sinergia na homeopatia. Esse tem a parte 1 e a parte 2. Isso está disponível no YouTube, tá? Então, aqui está ele já legendadinho. Cardiomyopathy. He came with an ejection fraction of 27, couldn't walk without breathing difficulties, and was almost in line for a cardiac transplantation. So he was first seen in January 1993, and now some of the symptoms that he told me, he had fearful dreams. Então é o caso de uma miocardiopatia. O paciente não, ele tinha, a gente vai ver que ele estava com 27% de fração de ejeção, né? Foi quase gravíssimo, né? Como a gente vê na Índia só, porque esses caras vêm para tratar com homeopatia sem condição de tratar com alopatia, e eles vêm para ter um milagre ou eles morrem, né? Um caso de 1993. E esse paciente tinha sintomas, né? Então o sangue vai mostrar alguns desses sintomas: sonhos assustadores dentro da floresta, sonhos com cobras. Snake, can't even see it in films. Tinha pavor, horror das cobras. He prefers to wear loose clothes, especially around the neck. Ele tinha que vestir roupas frouxas no pescoço. Very sensitive to injustice. Muito sensível à justiça. He can get quite revengeful. Vingativo. When he is angry, he can get quite violent and he can shake with cólera violenta, treme com raiva. His anger especially comes when he sees that there is one person who's being beaten up by 3-4 people. So when it is one versus... Então aí é uma coisa interessante, que é um sintoma muito individualizante. A raiva dele era maior quando ele via 3 ou 4 pessoas agredindo ou interpelando de forma agressiva uma única pessoa. Ou seja, muitos contra um. Daí que a raiva dele crescia. Then his anger really goes up. E isso esse paciente descreve em algumas situações. And he goes to defend that one person. Ele tem que defender essa He pessoa. always feels it should be a one-to-one fight, not one-to-many fight. And therefore he will get off the train or off the car and he will go and fight for that one fellow, even though he doesn't know him at all. Peraí um pouquinho. Now when I asked him to describe his nature, so he gave me some examples. Quando o Sankara pede para ele descrever what happened, a natureza dele, o jeito dele, he had a thing with a government officer who was being very unfair to him. So when he saw that he couldn't face, there were too many of them and he was alone. So he went downstairs and he started breaking the car of that government officer with a steel rod. Então, olha o grau de... Those people came after him, he ran away. And o grau de agressividade desse paciente, né? Ele vai numa delegacia de polícia, porque ele vai para dar queixa, e ele começa a quebrar o carro do chefe da polícia lá, porque as pessoas vieram para agredi-lo. After some time, he turned around and he held that rod in his hand. Ele pega a chave de roda do carro na mão, tem um monte de gente querendo agredir ele. Threatened them, and they ran from him, and he was running after them. Ele enfrentou essas pessoas e as pessoas fugindo assustadas. So another incident where he was in a village, he was alone. No outro incidente ele estava na cidade, né, The sozinho. villagers were against him. Sei que a pessoa arrumava bronca, né? Arrumava briga. As pessoas queriam bater nele. Complained against him to the police station. He went to the police station and he said in front of the police, if any of those people... E aí ele entra na delegacia de polícia e ele fala para o policial: se alguma dessas pessoas que estiver lá fora vier aqui na minha frente, come here in front of me, I will cut their arms and legs right here. Eu vou cortar os braços e as pernas dessas pessoas. They got frightened of him. So these are the kind of interactions that he had
with people. The first guy, he said, who comes close to me, I will kill him. I will cut his arms and legs and make him handicapped. Então, o primeiro cara que fizer isso, eu vou deixar ele aleijado. Now, if we analyze this case and this behavior, very interesting. We can take it from the symptom point of view, and we say. Então, o que acontece? Ele colocou algumas rubricas lá. O cara tinha medo de cobra, sonhava com cobra, tinha problema com roupa apertada, ele tinha esse grau de agressividade, esse comportamento sifilítico. O que surge, obviamente, é laqueses. Ok, beleza. Pô, Carlos, não tem nada de excepcional, laqueses, dá para enxergar facilmente laqueses. Next, clothing aggravates, malicious, trembling with anger, anger violent, and fear of snake. And you get the main remedy, lachesis. But should we give him lachesis? Mas daí ele pergunta, aí é que tá a técnica. Aí ele pergunta, ok, lachesis parece uma boa prescrição, mas eu devo dar lachesis porque apareceu isso na repertorização? Poxa, mas o cara sonha com cobra, o cara tem tudo isso daí, ele é sifilítico, pô, lachesis parece ser uma boa prescrição. So far, daí entra o gênio, entra aquele que vai além. Is that he's from the animal kingdom. His whole life is me versus somebody else. Always there is victim and aggressor. There is conflict, one versus the other, you versus me, comparison, jealousy, malice. And you have themes of the reptiles, that you are at a disadvantage. The reptile is at disadvantage. It has no limbs. It cannot move fast. It's very slow compared to everything else. And therefore also cold-blooded. So you have some themes of reptiles. I'm really... Então ele vai confirmar se esse sujeito tem o tema dos répteis. E ele vê que tem, ele tem todas essas coisas que são temas dos répteis. Making it very short because I can't go into detail, but there are many qualities of reptile. But if we study the reptiles further, especially the poisonous snakes, you have the Viperidae and the Elapidae. And what's the difference? In Viperidae, you have Crotalini and Viperidae. Agora vai o refinamento da técnica. Ou seja, no reino animal, quando a gente está falando dos répteis, a gente vai ter Crotalide e Elapide. Ou seja, há uma divisão clara. E cada um desses dois grupos se comporta de uma forma diferente. Então, eu preciso ver se esse paciente, além de ter as rubricas, se ele se enquadra no jeito de atuar de qual filo, de qual classe, né, dentro desse grupo. E aí ele vai falar sobre as crotalides e as elapides. The Crotalini, like Lachesis, Crotalus horridus, Crotalus cascavella, and other such snakes, they tend to remain in a group. And what they do is they attack from a hidden position and they run away. But we have the Elapidae group with Elaps corallinus, with Naja, with black mamba like this. So these attack when threatened. They don't come attack and go, but they are there. When you go close to them, then they will attack. And they are not going to attack and run, they are going to attack and stay. And second difference is they are usually alone. The Crotalini exist in a group. So you see here, in this case, though he has symptoms of lachesis, but he is alone always, and he attacks when he is threatened. And the other thing that he does is, before he attacks, he threatens. You come close and then you die. This is not the theme of Crotalini. They are hidden attackers. Então, o que ele identifica? Ele identifica que os temas que estão ali não são temas das Crotalide, porque as Crotalide têm um ataque escondido, um ataque por trás. E as Crotalide, elas andam em grupo. É uma maneira de se portar de Crotalus, de Lachesis, que são as cobras desse grupo. A questão aqui é outra, é um ataque frontal, avisado, né? E principalmente de um grupo contra aquele ser.
Esse é o tema das Elapide. Like terrorists. But here it's open. You come, you die. This is the theme of Cobra, Naja. So the Naja says, you come, you die. And Naja also has a symptom, delusion. He has suffered wrong. And the other theme of Naja is it has very important action on the heart muscle. On the heart, very important location. Então aqui entra outra característica. Entra a questão do órgão onde isso está sendo afetado, ou seja, a área de ação. Então, ok, qual é o remédio? Porque Laquesis cobre a totalidade dos sintomas, mas qual o remédio das cobras que cobre essa localização? Naja, ela tem uma ação muito mais marcada sobre o coração, né, do que... É claro que as outras cobras também podem ter, mas Naja é quase que muito mais específica. So, he got remedy Naja. Então, isso é o método da sinergia. Ou seja, precisa ter isso, mais aquele outro. Precisa ter a rubrica, que levou para Laquesis, mas se levou para Laquesis, pode levar para qualquer uma das cobras. O comportamento e a experiência vivenciada por aquele indivíduo, que é uma experiência do reino animal, de estratégia de sobrevivência, dos outros contra mim, de todas as questões de sobrevivência, e o foco específico aonde aquele remédio mostra-se na matéria médica mais expressivo. And what happened with Naja, very interesting, his symptoms got better. He developed a very, very bad skin rash that lasted for almost 7 months. Então ele teve um rash cutâneo que durou 7 meses. I was very happy about. He was not so happy, but I was happy. And it also went with Naja. And with Naja, what happened? His ejection fraction from 27, it went up. Então a gente tem aqui, em 20 de 4 de 92, a fração de ejeção veio de 27%, em dezembro estava 30%. Olha como é interessante a coisa do follow-up. Ele aguardou um período de 8 meses para que essa fração de ejeção subisse de 27% para 30%. Quer dizer, aparentemente não teve tanta melhora no início, mas o paciente referiu a melhora psíquica e teve esse rash cutâneo. Então ele manteve o remédio. Isso é a arte do follow-up. Ele está muito confiante que esse remédio vai ajudar, embora no primeiro momento pareça que ele não está atuando. Up, and reach normal. E vai subindo lentamente até lá em 97 a fração de ejeção chegar a 63%. This was 15 years ago. He still remains completely normal. E agora o paciente está completamente normal. On the beach, he's jogging, he's running, no sign of heart problem at all. Ou seja, a vida completamente normal a partir dali. And his nature underwent a drastic change. He said to me, Doctor, I don't know why, I don't feel like fighting anymore. I don't feel like getting down from the car and attacking people. I've calmed down significantly. So this is the story of how we use symptoms, system and genius in order to make our prescriptions so much better. The sensation method. Então aí ele está falando disso, de utilizar todas as ferramentas. Utilizar todas as ferramentas. Não utilizar apenas o repertório, ou só a matéria médica, porque a matéria médica pode nos levar para alguma coisa que tenha a ver com aquele indivíduo, mas ninguém tem conhecimento tão profundo assim de matéria médica que possa, só pelo seu próprio conhecimento, saber todas as possibilidades que a matéria médica vai nos oferecer. Então, quando a gente junta todas as ferramentas, a gente tem a sinergia. E esse é o jeito mais preciso de se chegar a uma prescrição sólida. It's not exclusive, it is inclusive. It can be used along with symptoms and along with materia medica in order to produce the most definitive results in homeopathic practice. This is my experience. I just want to refer you to some books which I've used in this. Então ele fala dos livros, né? Sinergia Homeopatia, Similia to Synergy, aqui é dos outros casos, né? Side to Plants, os Reptiles, o Survival, etc. Né? E aqui está o website.
from Similia to Synergy, about the plants. The book is An Insight into Plants. 2 volumes on the reptiles called Survival the Reptile. A volume on Mineral Kingdom. Bem, então a ideia era essa, rapidamente apresentar um caso, né? Um caso de uma miocardiopatia grave, que foi resolvido por um remédio NAJA, aonde se fosse só por um acesso, não chegaríamos à NAJA por um único acesso. Precisaria de mais acessos para se chegar. Então, agora eu vou... Isso. Então, assim, a bibliografia são todos aqueles livros que a gente apresentou, a gente vai colocar isso tudo por escrito. Eu convido aqueles que quiserem, a gente vai trabalhar inicialmente com um grupo de 50, no máximo 60 pessoas, para poder dar essa atenção individualizada. Eu vou responder algumas das perguntas, se tiver a minha possibilidade, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Então, aí foi perguntado, por exemplo, quem não tem o conhecimento do método pode fazer esse curso em paralelo? Claro que pode. A gente vai procurar, mas a pessoa vai ter inicialmente, ela vai ter que se adaptar com uma outra maneira de se tomar caso, uma maneira que a gente não... muitas vezes o homeopata acha que ele não faz perguntas dirigidas, o homeopata acha que ele não induz o paciente a algumas respostas, mas a gente faz. Da maneira clássica a gente faz, porque quando o paciente está lá falando de alguma coisa, a gente vai perguntar para ele como é que é a transpiração, como é que é o sono, como é que é isso, como é que é aquilo, e às vezes para ele aquilo não é importante. Claro que isso é necessário, mas a gente vai ver que a tomada de caso, ela é muito, muito, muito muito livre, e o paciente vai nos levar nas áreas que ele quiser, e a gente vai aprofundar a área que a gente vai sentir através dos gestos, que tem mais energia. Então, é uma outra metodologia de se tomar caso, que vai utilizar também as rubricas repertoriais, o repertório, a matéria médica, que vai nos levar à prescrição mais segura possível, baseado não só nessas rubricas, mas em toda uma experiência. Tá? E a gente pede para aquelas pessoas que forem acompanhar o curso em paralelo, que já comecem a ler Sensação e Homeopatia. O livro Sensação e Homeopatia. Então, falando agora do curso especificamente, são 2 aulas, a aula de terça e a aula de quarta. A aula de terça vai ser passada, é ao vivo, essas 2 aulas são ao vivo. E se eu não puder assistir ao vivo? Não tem problema. Vai estar lá. A aula de terça, o caso, ele só é mostrado em vídeo. Eu até tive alguns problemas hoje, eu prometo que eu vou ajeitar esses problemas, porque a internet, nessa época de coronavírus, a internet não está me ajudando muito, né? Não está ajudando ninguém. Esses cortes vão acabar, a gente já está providenciando um acesso maior. Então, a aula de terça vai ser apresentado o vídeo completo do caso, mostrando as estratégias de tomada de caso e os acessos ao paciente, seja o caso do Sankara ou o caso meu, vou mostrar os dois. É um caso por aula, na terça-feira. E na quarta-feira, então o colega vai lá, ele vai estudar esse caso, além da tomada do caso, ele vai ter acesso ao prontuário, né? Então vai ficar o acesso, o prontuário completo, tudo aquilo que foi perguntado e tudo aquilo que foi respondido, tá? Vai ter esse acesso. E na quarta-feira vai ser feita a análise do caso. Essa análise, ela vai ser baseada nas 8 caixas, e aí a gente vai mostrar as rubricas que foram tomadas, a gente vai mostrar qual é a experiência da sensação vital, qual é o provável miasma, tudo isso vai ser trabalhado na quarta-feira, e daí a análise comparativa desse caso com outros. E a quarta-feira é onde os colegas vão poder dar ideias de quais remédios dariam, de como que abordariam esse caso, tá? Então, vão ser 2 aulas semanais. A turma é fechada, 50 ou 60, tem que ver ainda, a gente vai iniciar trabalhando com 50 pessoas e vai ver. 50 colegas. E aí a gente vai, para poder responder essas perguntas, etc. E aí a gente vai oferecer o material, etc. E a gente espera que esses colegas tenham lido pelo menos Sensação e Homeopatia, ou pelo menos terem feito o curso de introdução ao método. Se não tiverem, pelo menos que estejam lendo o livro durante os casos, tá? Então essa que é a expectativa que a gente tem.
Eu gostaria que as pessoas colocassem, se tiverem mais perguntas, me dê um feedback se cortou demais o vídeo. Eu sei que ele cortou um pouco, mas se vocês estiverem identificando muita dificuldade, a gente vai... Foi só uma amostra mesmo. O valor vai ser de R$300 por mês, que é o valor mais acessível que a gente pôde, uma mensalidade. Quando a pessoa parar de fazer parte do grupo, ela é substituída, um outro colega entra, porque são casos clínicos. A qualquer momento a pessoa pode entrar ou pode sair. E aí a pessoa que permanecer por um ano vai receber um certificado, né, de conclusão do curso prático. E aí a gente vai ver quando é que a gente vai conseguir colocar o curso introdutório, né, que são os módulos que a gente fez. Tá? Eu estou tentando ver se há mais perguntas aqui. Deixa eu ver se no YouTube. E eu espero que tenha conseguido colocar. Eu sei que é impossível falar desse método de forma muito completa numa única conversa de 1h30. Pelo que eu vi aqui que foi colocado no YouTube, também não tem mais muitas outras perguntas. E aqueles que não conseguirem acompanhar o dia, a aula de terça-feira, o prontuário do paciente vai estar disponível, vai ser tudo através do nosso site, www.theothersongbrasil, com Z, www.theothersongbrasil.com.br. Ali vai estar toda a plataforma. E quem tiver algum problema para acessar qualquer coisa, fala no WhatsApp com a Ana. Se alguém não estiver no grupo de eventos de Othersong, porque lá a gente sempre tem o acesso às coisas, passa logo depois pelo YouTube ou por aqui mesmo o seu contato que a gente adiciona no grupo do eventos de Othersong, que lá daí a pessoa pode ter acesso direto à Ana e tirar perguntas e se inscrever e aquela coisa toda, tá? www.theothersongbrasil.com.br. Muito obrigado pela atenção, a gente espera ter ajudado com essa fase introdutória e já na próxima semana a gente já vai começar o curso. Próxima semana já vai ter o primeiro caso. Então nessa próxima semana vai ser um caso bem interessante, um caso de uma criança que eu faço o ambulatório de autismo, esse caso é meu, um caso que ninguém assistiu ainda, que a gente utilizou algumas ferramentas novas do WISE, e é um caso bem os pediatras também vão gostar, um caso infantil, né? E a gente vai mostrar como que foi o acesso a esse caso e o remédio bastante interessante. Vou achar um caso muito interessante. Isso já vai ser na próxima terça-feira e quarta-feira vai ter análise. Então vai ter tempo da pessoa analisar aquele caso, ver que remédios. O horário sempre começa às 19, tá? 19 horas na terça, das 19 às 20h30 ou 21 horas. E as quartas-feiras, das 19 às 20h30 ou 21 com as perguntas. A inscrição, como foi dito, www.theothersongbrasil.com.br. A gente vai colocar aqui, por favor, Daniel, se puder colocar de forma que as pessoas enxerguem, eu não sei como fazer isso, o site, que eles possam enxergar isso na tela, e também ficar isso pela plataforma do YouTube. E também no grupo, né? É só falar com a Ana, o telefone da TOSB, né? Se a pessoa fizer uma pergunta lá, a Ana vai ver isso e vai responder, tá? Então, é isso. Muito grato pela participação, eu espero contar com vocês. Se essa turma lotar, a gente vai ter uma outra turma, e aí a gente vai dar um jeito de incluir todo mundo nisso aí, né? E também o curso também que a gente vai começar vai ser nos sábados. Fechamos 2 horas em vez de 1h30, mas é mais ou menos isso que vai ser. E a plataforma que vai ser usada vai ser essa plataforma aqui, vai ser a plataforma do Microsoft Teams. Aí a pessoa vai ter um jeito, a Ana vai ajudar e vai todo mundo nela. Então, uma boa noite a todos, eu espero... outra coisa que é importante, logo que a gente tenha, a gente vai ver casos de coronavírus também, tá? Casos agudos, porque a gente vai começar a ver casos presenciais, e logo que eu tiver, a gente vai começar a mostrar casos presenciais. Talvez não seja já, daqui 2 semanas, mas no máximo até o final do mês de maio, a gente vai apresentar algum caso visto de coronavírus, para que a gente, um caso que seja curado também, né? Para que a gente possa ver a ação do remédio e como que o caso foi resolvido, ok? Tenham uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Um abraço.